Fala, mais um vídeo no canal começando, já começando nessa semana de frio, que tá frio pra cacete, né? E vamos iniciar. Vamos iniciar, tô uma pessoa tão séria. Então, ansiedade. E aí, tu é ansioso? Tu é ansiosa? Tu passou já por isso? Sabe como é que é tu ser assim uma pessoa ansiosa, assim, tu passar por essa ansiedade constantemente? Pois é, tem muitas pessoas que passam por isso. E, cara, vocês sabiam que o Brasil, ele é o campeão mundial se tratando de ansiedade? Estima-se que são 19 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de ansiedade. A cada 1.000 pessoas, 93 são afetadas pela ansiedade, né? Olha aí, ó, ganhamos alguma coisa mundial, né? Pelo menos, não, né? Já é o país da ansiedade aí, né? Não, mas sério, a ansiedade ele é um tema sério, então vamos tratá-lo como um tema sério, ok? Certo. Muitas pessoas, elas são julgadas por conta da ansiedade dela. Existem vários tipos de ansiedade, né? Nenhuma é igual a outra, ou podem ser iguais, ou podem ser diferentes. Tudo depende do quesito, tudo depende da situação, tudo depende da pessoa, né? E, assim, para as pessoas que têm ansiedade, assim, é muito difícil lidar com isso todo dia, né? Tem várias características da ansiedade. Algumas delas se misturam com a depressão. Tem gente que gosta de ficar sozinho, que acha que vai morrer, né? Assim como na depressão. Tem gente que só quer ficar quietinho, quer ficar sozinho. Isso não é bom, né? Mas, fora isso, tem, assim, eu separei aqui, né? Que meu caderninho aqui é meu companheiro, né? Vocês sabem, né? Meu caderninho aqui, se eu não anotar, eu esqueço todas as coisas, né? Então tá, ó. Eu não entendo muito sobre o assunto, tá? O que eu tô falando aqui é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, entendeu? Eu não entendo muito sobre a ansiedade, sobre o assunto. Confesso que eu sou um pouquinho ansiosa, sim. Eu achava que eu não tinha ansiedade. Eu achava que eu não era ansiosa, mas de uns tempos pra cá eu descobri que eu sou, cara. E a ansiedade, ela tem vários níveis, né? Ela tem de um nível mais baixo até um nível mais alto. A minha ansiedade, ela ainda assim é um nível baixo. Mas às vezes é nesse nível baixo que ela vai crescendo e muitas vezes tu não se dá conta que o negócio tá evoluindo e tu não se tocou, né? Por exemplo, a minha ansiedade. Eu sou tipo assim de pessoa que, se eu sei que eu vou sair no outro dia, eu fico muito ansiosa, né? Ou se, tipo, alguém combina de vir na minha casa tal hora, chega pertinho ali da tal hora, eu já tô com, né? Já tô correndo, eu já tô indo no portão, já tô voltando, já tô indo, já tô voltando. Parece que eu fico assim com uma coisa inquieta, sabe? E se a pessoa combina comigo, vamos dizer, tal hora, eu tô aí na tua casa e tal hora a pessoa não tá, aí sim, eu começo a andar de um lado pro outro, eu começo a roer unha. E eu fico naquela inquietude, eu vou 10 vezes no portão pra ver se a pessoa não vem vindo. Eu vou lá, eu fico parada no portão esperando pra ver se a pessoa não vem vindo, sabe? Eu fico com aquele nervosinho, com aquela ansiedade, com aquela coisa assim, tomara que chega logo, entendeu? Ai, eu achava que eu não tinha, mas eu tenho, sabe? Eu me sinto assim muito ansiosa, às vezes, com algumas coisas, com algumas situações. E às vezes, conforme a tua ansiedade, ela te atrapalha. Ela pode te atrapalhar em muitos sentidos, né? Tem pessoas que têm crise de ansiedade, o que se torna muito pior, né? Eu anotei aqui alguns sintomas que eu digo algumas coisas que pessoas que têm crises de ansiedade, o que geralmente tem uma ansiedade mais tensa, uma ansiedade mais viva, uma ansiedade mais frequente, geralmente elas têm, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que eu anotei. Eu não passo por todas essas coisas. A minha ansiedade, ela é, tipo, bem leve, mas tem pessoas que elas passam por coisas muito piores e por situações muito piores que deixam ela tensa, que deixam ela nervosa, que deixam ela ansiosa. E muitas vezes isso afeta e a pessoa, ela tem crises por causa disso.
Porque a ansiedade, no caso, ela como é que eu posso dizer? A ansiedade, ela é sobre um medo futuro que a pessoa tem, entende? Ela é relacionada ao futuro da pessoa, por isso que deixa a pessoa ansiosa, entendeu? Lembrando que, ó, tá? Eu não entendo muito sobre o assunto, eu pesquisei algumas coisas, tá? Algumas pessoas que têm ansiedade também me falaram aquilo que elas vivem. Então, eu não sou especialista. Tô aqui fazendo vídeo de ansiedade porque eu achei importante, porque eu também tenho um pouquinho de ansiedade, sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, né? Então, é bom falar sobre o assunto, né? Então, bora lá. Eu fiz aqui uma listinha com alguns sintomas e eu vou falar agora aqui pra vocês, certo? Então, bora lá. Então, pra começar, assim, ó, uma coisa assim que eu notei muito é que a pessoa, assim, que tem ansiedade, muitas vezes ela não tem paragem, ela tem que estar sempre agitada, parece que é ligada, às vezes, no 220, né? Conforme a ansiedade da pessoa, né? Conforme a pessoa às vezes ela é muito ligada no 220, ela tem que estar sempre, assim, em movimento, ela não tem paragem. Quando ela pega uma coisa, ela tem que logo resolver logo de uma vez. Quando ela vai sair, sabe, no outro dia, vamos dizer, se ela tem alguma coisa pra resolver amanhã, hoje ela já ficou ansiosa, hoje ela já ficou com aquilo. Ou se ela pegar alguma coisa pra fazer hoje, ela tem que terminar hoje, porque parece que aquela ansiedade fica ali dentro dela, sabe? Fica ali cobrando, parece que ela tem que terminar, tem que fazer hoje, né? Isso eu já notei. Não sei se é mesmo, né? Mas isso eu já notei. Que nem meu pai, ele também tem ansiedade. Quando ele pega alguma coisa pra fazer, ele tem que terminar logo. Porque enquanto ele não termina, parece que aquela coisa não passa. Daí ele fica ansioso por aquilo ali terminar, entendeu? Pra ele terminar aquilo ali. Enquanto ele não termina, ele não sossega, né? Por causa daquela ansiedade, por causa daquela coisa, né? E também, assim, as pessoas que elas têm crises, quando bate aquela crise, assim, de ansiedade, muitas vezes elas ficam com medo, elas têm medo só de pensar que elas vão ter uma crise, sabe? Aí é onde vem a tremedeira, onde ela tem mãos trêmulas, onde ela tem muitas vezes as mãos frias ou as mãos elas ficam suando às vezes. Muitas vezes quem passa pela crise de ansiedade tem às vezes uma tristeza aparente que ninguém entende de onde vem. Ninguém entende por que ela tá triste, mas ela sabe por que ela tá triste. Ela sente muitas vezes uma tristeza incontrolável que nem ela mesma entende. Às vezes entende, às vezes não entende. Porque é que nem a depressão. Às vezes é uma luta interna com ela mesma, entendeu? E às vezes ela tem crise de choro. Às vezes ela entra em pânico só de pensar na próxima crise que ela pode ter, né? Ela tem a sensação ruim que alguma coisa pode acontecer, que as coisas não vão dar certo. Porque a ansiedade, na verdade, ela é uma reação negativa ao futuro que a pessoa vai ter. Então, logo, a pessoa, ela sofre de ansiedade e, no caso, ela sofre por antecipação, entende? Mesmo sem querer, ela acaba sofrendo por antecipação, porque aquela ansiedade acaba cobrando ela, sem mesmo, muitas vezes, ela perceber. Então, tu pode cuidar. Às vezes, ela sofre por antecipação. Tipo, nesse exemplo, muitas vezes ela tem medo de ter a próxima crise e aí ela já entra em desespero, por fim a crise acaba dando, às vezes, né? Então, a pessoa ela fica tensa, esperando o próximo ataque, porque ela não sabe quando vai atacar, se ela vai estar sozinha, se ela vai estar com alguém, se vai ter alguém junto, se não vai ter, né? Porque ela fica ali naquela ansiedade, naquela coisa, e crise é a pior coisa que pode acontecer pra quem tem ansiedade, porque deixa ela pior do que ela já trata, do que ela já passa com a ansiedade dela normalmente, né? As pessoas que têm muita ansiedade, geralmente elas têm falta de ar. Olha eu aqui, né? Não, mas as pessoas que elas têm ansiedade, geralmente elas têm falta de ar, o coração delas palpita, elas sentem um aperto no coração imenso, que elas acham muitas vezes que o peito vai explodir e que não tem o que fazer, e começa a passar mil coisas na cabeça, e tu não sabe o que vai acontecer, como é que vai passar, se vai passar, quando que vai passar, se vai te dar de novo, qual que vai ser a tua próxima crise. A pessoa que ela tem ansiedade, ela sente o coração dela disparar, é como se o peito fosse explodir e ela não soubesse o que fazer, sabe? É horrível. Porque a pressão no peito é maior do que ela pode controlar, parece, sabe? E daí a pessoa já se desespera, já tem tremedeira, já tem mão suando, já tem isso, já tem aquilo. Muitas vezes ela já fica tonta,
A pessoa, ela geralmente ela se sente insegura, porque ela sabe que ela tem ansiedade, então ela não sabe quando que ela vai ter a próxima crise. Se for no caso uma crise, né? Porque geralmente não se tem assim um motivo pra se ter ansiedade. Às vezes tu pode simplesmente só acordar, abrir os olhos e tu ter. Entendeu? Não se tem assim um motivo específico pra se ter ansiedade, assim como não se tem um motivo específico pra ter depressão, entendeu? Há várias causas que levam a isso, mas muitas vezes, tipo, tu pode simplesmente acordar e tu ter, sabe? Tem dias tensos e sombrios. Muita gente, assim, que tem ansiedade, elas reclamam muito, assim, de dor no corpo, principalmente, sobretudo, nas costas, né? Aí, porque daí eu não sei, mas tem. E a pessoa, ela se sente pesada, e isso costuma consumir ela por dentro, porque no fim ela vai ter ali a crise, tipo, ela não sabe o que fazer, como controlar, como acalmar, o que fazer pra tentar se acalmar, pra tentar diminuir essa ansiedade, pra tentar diminuir a crise, pra tentar, sabe, pra ter ali uma solução ali na hora que se encaixe exatamente com o momento que ela tá passando, sabe? E eu andei pesquisando. Pode ser que te ajude, pode ser que não te ajude. Pode ser que tu já tenha tentado, pode ser que tu não tenha tentado, mas enfim. Assim como eu fiz essa lista aqui de sintomas, que algumas vezes as pessoas podem ter na sua ansiedade ou na sua crise, eu estive pesquisando e eu entrei num grupo onde tem pessoas que elas sofrem de ansiedade e elas estavam falando lá o que elas fazem pra tentar diminuir essa ansiedade, pra tentar diminuir esse medo que elas têm, pra tentar amenizar, para elas passarem para elas passarem assim por esse momento de uma forma mais leve, ou para tentar passar por esse momento de alguma forma que talvez ajude ela, entendeu? Então eu vou falar aqui para vocês, pode ser que tu já tenha tentado, pode ser que tu nunca tenha tentado, pode ser que tu tentou e não funcionou, mas enfim, foi lá uma troca de experiências que eu vi entre as pessoas que sofrem assim de ansiedade, onde elas estavam comentando aquilo que elas fazem pra tentar amenizar a ansiedade delas, e eu vou falar aqui pra vocês, certo? Então tá. Então, o que fazer pra melhorar? Melhorar, que eu digo, quando te dá uma crise ou quando tu se sentir ansioso, tu tentar uma dessas coisas de repente pra ver se te ajuda a passar por esse momento de ansiedade que tu tá vivendo, tá? Então, nesse grupo, as pessoas disseram o seguinte, que algumas vezes, quando bate aquela ansiedade, ou bate a insegurança, bate aquele medo, aquele desespero, ou aquela crise, às vezes elas tentam escutar uma música com fone de ouvido bem alto. Para as pessoas ajudam, colocarem um fone de ouvido, ligarem uma música bem alta, ajuda. Não tô falando que para todo mundo vai ajudar, mas para algumas pessoas ajuda. Assim como também tomar um banho morno para relaxar. Às vezes a gente sabe, né? Quando a gente toma um banho ali, a gente melhora, né? Tipo, parece que tira um peso das nossas costas. E para as pessoas que têm ansiedade, às vezes, coisas simples, entendeu? Como botar um fone de ouvido, escutar uma música alta, como tomar um banho morno para relaxar, ajuda, tá? Tu pode ter tentado, pode não ter te ajudado, mas enfim, eu pesquisei aqui, é o que algumas pessoas fazem, então eu tô aqui pra te passar. De repente te ajuda, de repente tu nunca tentou, de repente tu já tentou, não sei, mas enfim, se puder te ajudar, melhor ainda. Tem pessoas que às vezes elas se sentem melhor pra passar por esse momento fazendo uma oração, né, falando com Deus ali. É o momento dela que ela tá passando por aquela ansiedade, tá passando por aquela crise, e ela se sente melhor falando com Deus. Tem outras pessoas que a melhor solução para ela é beber água, para se acalmar, para acalmar os nervinhos. Às vezes tomar uma água doce, quem sabe ajuda. Tem pessoas também que, para passar, às vezes elas preferem conversar com alguém que tem a mesma ansiedade. Não digo a mesma ansiedade, mas que também tem a ansiedade, porque a troca de experiências ali é válida. E às vezes uma pessoa que tem ansiedade conversando com outra pessoa que tem ansiedade, às vezes naquela troca ali de experiências, tipo, as duas pessoas elas se entendem melhor e uma pode ajudar a outra, entendeu?
E aí, tipo, de repente o que funciona pra ti, de repente pode funcionar pra mim também. Se pra ti deu certo, pra mim pode dar também, entendeu? Aquela troca de experiências é muito válida entre as pessoas e geralmente elas dão muita força uma pra outra, entende? Porque uma sabe exatamente aquilo que a outra passa. Então aquilo ali fortifica. Fortifica, que eu digo, é dar força, entendeu? Tem outras pessoas que quando elas passam por isso, muitas vezes elas vão fazer exercício, né? Pra, de repente, ocupar a cabeça, ocupar a mente, pra tentar esquecer, pra tentar amenizar. Tem outras pessoas que elas vão pra rua e elas respiram ar puro, elas tentam se conectar com a natureza, elas respiram ar puro, sai pra dar uma caminhadinha. Tem outras pessoas que, enfim, as pessoas elas procuram fazer alguma coisa que elas sabem que vão fazer bem pra elas e que elas sabem que é alguma coisa que realmente vai distrair ela, vai desligar ela dessa ansiedade, dessa crise que tá batendo. E que ela sabe, ela vai fazer assim alguma coisa que, tipo, ela sabe que vai chamar mais atenção dela do que essa crise, esse medo que ela tá tendo. Ela vai tentar ocupar a cabeça dela, vai tentar se distrair, vai fazer alguma coisa que ela sabe que é boa pra ela e que ela sabe que chama mais atenção dela do que pensar na ansiedade, no medo que ela tem, no medo de morrer, que muitas vezes as pessoas com ansiedade também têm muito esse medo de morrer, principalmente quando o coração ali tá palpitando. Mas, enfim, elas tentam ocupar a mente delas com alguma coisa que elas sabem que vão fazer bem, alguma coisa que geralmente elas gostam muito de fazer e que elas sabem que... Chuva e frio. Mas, enfim, alguma coisa assim que elas sabem que vai fazer bem pra ela e que ela é realmente ligada naquela coisa ali que ela vai tentar fazer pra passar por esse período. No caso, é alguma coisa que vai ajudar ela a sair a passar por esse momento de ansiedade que ela vive, seja uma ansiedade leve, seja uma média, seja uma crise, né? Enfim, é fazer alguma coisa que tu sabe que vai se sentir bem naquele momento que te dá ansiedade. Muitas vezes as pessoas que elas têm ansiedade, assim, principalmente quando tem uma crise, elas não conseguem raciocinar direito, porque aquele medo muitas vezes toma conta dela. Aquela palpitação no coração toma conta dela. E às vezes ela não consegue pensar direito numa solução. E logo essa ansiedade, ela... Como é que eu posso dizer? Ela se mistura com uma crise do pânico, onde a pessoa muitas vezes ela não consegue nem se mexer, de medo que ela tem, da ansiedade que ela tá sentindo. Mas enfim, o que fazer para melhorar simplesmente é alguma coisa que tu sabe que te faz bem, que tu tem prazer em fazer aquela coisa e que tu sabe que se tu fazendo vai te acalmar. Eu não sei se tu já tentou alguma dessas coisas, se tu não tentou, ou de repente tem outras coisas, outras soluções. Eu tô trazendo aqui sobre um grupo que eu pesquisei, tá? Mas de repente vai que te ajuda, né, em alguma coisa, né? Vai que eu podia te... Já... Não dá bom não, tá? Vai que eu podia aqui te ajudar de alguma forma, né? E assim, tem vários... A ansiedade, ela não é composta por uma ansiedade só. Ela tem várias ansiedades. E eu vou falar aqui agora pra vocês sobre cada uma delas. Cada uma delas que eu digo são 7 que eu pesquisei, tá? Mas então, é isso. Eu espero que eu tenha podido te ajudar aqui de alguma maneira. A tentar encontrar, talvez, um jeito melhor de tu passar pela tua ansiedade. Talvez tentando uma dessas coisas. Ou tentando, sei lá, talvez alguma coisa que tu goste de fazer, que tu sabe que aquilo ali vai tirar a tua atenção da ansiedade que tu tem. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, é muito complicado, é muito tenso. Mas eu espero que eu tenha podido te ajudar pelo menos um pouquinho, pelo menos. E eu te desejo muita sorte, porque eu imagino que o que tu tá passando não é uma coisa fácil, é uma coisa diária, constante, que tu tem que lidar com isso todo dia, mesmo sendo uma ansiedade leve, principalmente pra quem tem crises. Então, cara, que Deus te ajude, vai na frente da tua vida e que dê tudo certo pra ti, tá bom? Tu querendo conversar comigo? Comenta aqui embaixo, tá? Que a gente conversa, tá bom?
e vamos continuar nosso vídeo, né? Porque eu quero falar pra vocês sobre 7 tipos de ansiedade que eu pesquisei. E, peraí, deixa eu virar aqui meu caderninho, né? Pera, já me perdi aqui. Pera que eu vou me achar. Já me achei, meu caderninho não me deixa na mão, né? Então, vamos lá, ó. A ansiedade, geralmente, ela é conhecida por transtorno. No caso, transtorno que eu quero dizer é tipos de ansiedade, né? No caso, tem o mais comum, que é o transtorno de ansiedade, que é o quê? É mais normal, é um termo geral de várias distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. São quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos, interferem na vida e no cotidiano. Ou seja, a ansiedade tá mais leve até as crises. Que no caso é aquele medo relacionado ao futuro, as coisas que eu tava comentando antes, entendeu? Quando começa a interferir na vida da pessoa, é porque o negócio tá brabo e tu precisa de uma ajuda, tá? Porque quando começa a interferir na tua vida, é sinal que alguma coisa não tá bem, tá? Então, se tu tem muita ansiedade, cuida que isso não é normal, tá? Vamos lá. Número 2. Transtorno do pânico. Caracterizada por uma forte e intensa sensação de medo e mal-estar acompanhado de sintomas físicos. Deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Meu pai, ele teve uma mistura de ansiedade com pânico, né? Meu pai tava em casa arrumando ali um lava-jato e ele não tava conseguindo arrumar. Só que ele tava muito ansioso pra terminar aquilo ali, porque o meu pai disse que a ansiedade dele é assim, enquanto ele não pega enquanto ele pega... Não dá bola aí, tá? Ele pega uma coisa pra fazer, ele tem que terminar aquilo ali. Enquanto ele não termina, ele não sossega o faz, né? E ele fica tenso ali, ele fica apreensivo. E ele fica naquela ansiedade, porque ele quer terminar. Ou seja, ele queria terminar de arrumar o lava-jato, só que ele não tava conseguindo. E ele ficou ansioso, ele ficou nervoso arrumando aquilo ali. E aí ele me pediu uma garrafinha de água pra tomar. Quando eu fui pra alcançar a garrafinha de água pra ele, ele não conseguiu pegar a garrafinha. A garrafinha simplesmente resbalou 2 vezes da mão dele. E aí a gente viu que tinha alguma coisa de errado. A gente foi pra UPA. E aí meu pai conversou lá dentro. E daí a moça lá, ela disse que ele teve uma crise de ansiedade com crise do pânico. Que é quando tu tenta fazer alguma coisa ali e não dá certo. Daí tu fica ansioso, tu fica nervoso. E daí quando aquilo ali começa a afetar teu corpo. Que aquilo aí começou a afetar ele de tal maneira que a mão já não queria mais reagir. E nisso passou um monte de coisa na cabeça, entendeu? E isso não é bom. Porque a ansiedade mais a crise, mais o coisa do pânico, ela é uma coisa que afeta duplamente. Ela pode afetar separado, mas ela pode afetar junta. E isso é ruim, sabe? Porque daí também começa a afetar teu físico. Às vezes tu tem dor nas costas e a coisa arada toda que, tipo, eu não sei explicar direito, mas então, tá aqui, eu tô falando aqui aquilo que eu sei, tá? Me desculpa aí se eu estiver falando alguma coisa errada, mas foi o que eu pesquisei e eu não entendo muito sobre o assunto, mas eu tô aqui pra falar sobre isso, tá? Tentar falar sobre isso, né, no caso, né? Então tá. 3. Transtorno de ansiedade social, antiga forma social. Que nada mais é que conhecida como fobia social. Coisas simples como interagir socialmente, como comer na frente dos outros, faz ficar com receio de ser julgado ou humilhado, né? A pessoa, ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de fazer as coisas por conta que ela acha que ela vai ser julgada pela maneira que ela anda, pela maneira como ela come, pela maneira como ela vai ser vista, como a maneira que o cabelo dela vai estar, né? Transtorno de ansiedade social é isso. Tu tem medo que as pessoas vão te julgar por algum comportamento teu que tu tiver, ou porque tu tá assim, ou porque tu tá assado. 4. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Tá. A pessoa aqui bem perdida, né? 4. Transtorno de fobias específicas. Medo de animais,
alturas, tempestade, lugares fechados, né? Fobias a gente já sabe, né? Que quando fala de fobias tu tem medo de um animal. Como eu já conheci pessoas que têm medo de animaizinhos pequenos, formigas, né? Que aos nossos olhos não parece grande coisa, mas aos olhos de muita gente é muita coisa, porque ela tem fobia de barata, tem fobia de aranha. Tem pessoas que são claustrofóbicas, que elas não podem ficar em lugares fechados, que elas não podem ficar na fila muito tempo, que ela se sente ansiada, né? Tem gente que tem muito medo de altura, que tem essa ansiedade por conta, tá chovendo, ela já acha que vai vir uma tempestade, que já acha que vai vir ali os temporal, ali as coisas, e ela já fica ansiosa por conta disso, porque ela tem medo daquilo, né? Enfim, fobias, né? Fobias de alguma coisa que vai acontecer. Transtorno 5. Transtorno de agrofobia. Medo de lugares e situações que possam causar pânico e constrangimento. É o medo de dar uma crise no pânico. Não, uma crise de ansiedade em qualquer lugar e tu não tenha como controlar aquilo, tu não sabe, tu tem medo de ter crise em qualquer lugar e tu não sabe como tu vai controlar aquilo, principalmente quando tiverem mais pessoas e tu estiver em qualquer lugar assim desconhecido ou mesmo num lugar conhecido. Tu tem medo de dar aquela crise e tu não sabe como tu vai reagir e nisso causar um constrangimento pra ti, né? No caso. 6. Ansiedade generalizada, separação. O medo de separação, né, no caso, seja o medo do pai e da mãe se separar, seja uma separação que o pai vai ter do filho, que o filho vai ter da mãe, medo de um relacionamento terminar, medo de separação. É medo de separação, não tem muito o que dizer, é medo de separação. E o 5º e o último, peraí. Aqui. Muita gente pode não saber disso, mas existe, tá? Pais, por favor, fiquem bem ligados nisso que eu vou dizer aqui, tá bom? Transtorno de motivo seletivo. Conhecido como MS, pode se manifestar na escola em crianças de 3 a 6 anos de idade. É uma ansiedade infantil, tá? É a dificuldade que a criança tem de se expressar verbalmente em determinadas situações sociais. Então, muitas vezes o pai e a mãe acham lá que o filho é só envergonhado, que o filho é só tímido, ou que a criança se atrapalha na maneira de falar sem querer e acha que é normal. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é uma ansiedade, é um transtorno de motivo seletivo, no caso é uma ansiedade infantil, que muitas vezes os pais não sabem, mas as crianças também passam por ansiedade. As crianças, assim como jovens, adultos, adolescentes e tal, tararás, elas também têm a sua ansiedade infantil. E muitas vezes a gente acha que é bobagem, que criança não tem ansiedade, mas tem ansiedade sim. Então, pais e mães, por favor, fiquem muito ligados que isso não acontece só com gente adulta, acontece também com crianças de 3 a 6 anos, tá bom? Acho que foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, tá bom? Eu torço muito, 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 eu quero muito, muito, muito que tu consiga passar pela tua ansiedade, que tu vença a tua ansiedade, que dê tudo certo, tá bom? Se tu quiser conversar comigo, comenta aqui embaixo que a gente conversa. Eu torço muito pra ti, sabe? Que tu consiga vencer essa ansiedade mesmo, porque eu sei que é muito ruim passar por isso. Eu não imagino o quanto é ruim. Eu com a minha ansiedadezinha eu já acho ruim, agora imagina tu que tem crise, né? Que Deus te abençoe, tá? E que tu consiga passar por isso pela melhor forma possível, tá bom?
É isso. Então, gente, acabou que eu esqueci de falar, mas enfim, tem um bônus aí pra quem assistiu agora até o final, tá? O que fazer quando uma pessoa tem uma crise de pânico, eu vou deixar logo aqui do lado. Então, por favor, vejam lá que é muito importante, tá bom? Como ajudar alguém em um ataque de pânico? Fique com a pessoa e não entre em pânico também. Identifique sintomas: dificuldade de respirar, coração acelerado, tremedeiras, irritabilidade, estranheza e constante medo de morrer são alguns dos outros sintomas possíveis. Coloque a pessoa em um lugar calmo. Pergunte se ela tem remédio para a situação. Ajude a focar pedindo para repetir algum movimento. Diga algumas frases simples e curtas, algumas de conforto. Vai passar, você não está em perigo. Muito bem. E 5, por fim, respire com a pessoa até ela se acalmar.